Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estava desligado o microfone. Eu quero, antes de te convidar a ler a palavra do Senhor, eu quero primeiro fazer porque o motivo de eu estar pregando esta mensagem nessa noite. A última mensagem que eu preguei aqui na igreja, pela manhã, aliás, eu vim bastante tempo pregando, mas geralmente no domingo pela manhã, eu vou pedir para acender a luz aqui, senão me atrapalha a leitura. Geralmente no domingo pela manhã, eu sempre trago uma palavra trazendo uma sequência nas mensagens que eu tenho pregado. E a última mensagem que eu preguei no domingo pela manhã, eu tenho falado sobre uma geração que não consegue descansar. É uma série de mensagens que eu tenho trazido um alerta, estou trazendo um alerta para a igreja sobre os males da tecnologia e o que ela tem produzido em nossa vida. Então, eu tenho falado sobre isso. Hoje eu quero trazer uma palavra baseada em um fato que tem ocorrido muito próximo da gente. E como eu tenho falado muito de distração, que é o que a tecnologia tem feito conosco, eu quero te chamar a atenção para esse fato, justamente porque eu tenho recebido algumas perguntas, eu gostaria de falar sobre isso. Talvez alguns ainda não... A gente, obviamente, quando a gente está vivendo um momento como uma Copa do Mundo, os olhos de todo mundo, da humanidade, ela se volta para esse evento. E um dos fatos que me chamou a atenção é que essa Copa agora, que nós estamos participando, né, o mundo todo está participando, de uma forma indireta, é que a metade dos países do globo, ou 25% dos países, eles estão participando disso. Acho que é a maior Copa que já existiu em todas as eras. Quantidade de países que estão participando. Uma outra questão que tem acontecido é que ela não somente há número de times, mas de tempo. Se eu não me engano, serão 36 dias de futebol. Geralmente, quando um evento nessa proporção, com uma visão mundial, ela acontece, tudo se volta com esse objetivo. Então, por exemplo, os meios de comunicações só falam a respeito disso. Se você liga um rádio, na internet, entre outras questões, a gente vai observando que isso vai tomando o ambiente e todo mundo começa a pensar da mesma forma. Possivelmente alguém já pensando aqui na segunda-feira, amanhã o jogo é 14h. Algumas pessoas estão falando, vai ser ponto facultativo, e outros... Ou seja, a nossa mente, ela vai sendo tomada pelo evento, e nós vamos sendo distraídos pelo que está acontecendo, ou com o que está acontecendo. Talvez algumas pessoas não tenham acompanhado as notícias a nível mundial, agora esquece a Copa, tá? Mas há muita coisa acontecendo no mundo e tem muita gente distraída. Então, uma das mensagens que as pessoas mais me perguntam, falam, pastor, será que agora Jesus volta? É uma pergunta que as pessoas falam. Está acontecendo isso e isso, é o sinal e tal. Por exemplo, agora aqui, uma vizinha nossa, houve um terremoto, inclusive na hora, ou depois do jogo do Brasil, na quarta-feira, e há uma previsão de mais de 50 mil pessoas mortas na Venezuela. Estão encontrando os corpos, né? Mas há um número muito elevado de desaparecidos. Na madrugada da noite anterior, havia sido selada uma paz entre os Estados Unidos e o Irã, mas um país atacou o outro e lá o bicho está pegando no nosso linguajar carioca, né, irmão? Então, a gente vai observando que a gente está sendo distraído, mas o mundo ele está vivendo um monte de situação que, às vezes, passam desapercebido aos nossos olhos. Só de quarta-feira para cá foram 4 terremotos em nações diferentes. Guerras acontecendo em alguns lugares no mundo. Tá? A gente acaba olhando para a notícia que nos chegam,
mas há guerras chegando em alguns lugares, ou alguns países do mundo vivendo esse momento. Então, a gente observa que parece que alguma coisa vai acontecer. Uma outra notícia interessante, que ficou desapercebida aos olhos de muitos, é que, enquanto a COP estava acontecendo, as 7 maiores nações do mundo estavam reunidas, tomando decisão. Entre outras coisas que têm acontecido no globo, no mundo, a gente observa uma movimentação geopolítica, talvez essa seja a palavra, no mundo. E algumas pessoas são mais interessadas por esses assuntos e estão sempre mandando mensagem. E eu gostaria de usar a minha mensagem hoje para responder como eu vejo a questão da vinda de Jesus. Como eu vejo isso? Porque há muitas pessoas preocupadas, mas como nós, igreja, precisamos viver esse momento? Nós somos a igreja de Cristo. Alguma coisa me preocupa? Não, irmãos. Nós somos a geração que seremos arrebatados. Ou nós somos aqueles que seremos arrebatados. Então, eu não tenho que ficar preocupado com a vinda de Jesus. Eu tenho que estar preparado. É diferente. Uma coisa é a preocupação, outra coisa é a preparação. Então, no momento que nós não sabemos, ele virá, pode ser hoje. Qualquer momento, ele pode vir buscar a sua igreja. Eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor em Joel 2, de 28 a 32. Profeta Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32. Eu não costumo pregar mensagem muito teológica, mas faz necessário. Joel, capítulo 2, do 28 ao 32, diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O céu se transformará em treva, a lua em sangue. Antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, e pela Tua palavra, Senhor, para a nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, irmãos, ela trata especificamente sobre a promessa da descida do Espírito Santo, que acontece em Atos, no capítulo 2. Obviamente que parte desse texto ele já se cumpriu. Então, quando aconteceu o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, então aconteceu o que havia sido profetizado por Joel, e Pedro deixa isso claro quando ele prega a sua mensagem à igreja em Jerusalém. Eu quero tratar nessa noite sobre as ações do Espírito Santo na história, ou como ele age na história. O Espírito Santo que nós estamos falando, ele sempre esteve presente na humanidade. E é importante a gente observar isso, porque na vinda de Jesus, ele será retirado. Aliás, o que tem sustentado o mundo é a presença dele. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente na história da humanidade. O que a gente vai notar é que ele é referido na Bíblia, algumas vezes com o nome de Espírito, só aparece a palavra Espírito, com a letra maiúscula. Algumas vezes aparece como Espírito de Deus,
algumas outras vezes aparece como Espírito Santo. Algumas vezes, quando a Bíblia vai tratar dele, o chama de Espírito de Cristo, e o evangelista João o chama de Consolador. Então, a forma como ele é chamado, ele se manifesta na história da humanidade. Então, desde o princípio, o Espírito Santo, ele está presente. Um fato interessante é que ele estava presente na criação, quando o Espírito se movia sobre a face das águas. A Bíblia vai deixar claro, de Gênesis 1, capítulo 2, que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. A gente vai notar a presença dele na criação do homem, quando é utilizada a palavra, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente sabe que ali está a presença da Trindade, e ele está presente, então, na criação. Nos textos sagrados, irmãos, o Espírito Santo, ele é apresentado como alguns símbolos, como nós vemos aqui em Joel e como nós vemos em Atos, como nós vemos no batismo de Jesus, nós vamos notar isso. Algumas vezes ele é chamado de o sopro, ou seja, a manifestação dele foi como sopro. Algumas vezes o vento, ele está lá. Ele representa como a pomba, quando Jesus, ele é batizado. Ele é representado como Deus de Deus, ele é representado como fogo em algumas questões. Essas expressões, irmãos, ela é interessante porque ela mostra que ele não é uma energia, como alguns falavam, mas ele é o poder divino sobre a humanidade. Ele é o princípio da vida física. A gente vai notar isso em Gênesis. A gente vai observar a presença do Espírito Santo na história da humanidade, na história da igreja. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Se ele é alguém tão presente em fatos, tão importante como a criação do homem e tantos outros fatos, e ele é representado na Bíblia de diversas formas, nós precisamos conhecer o Deus Espírito Santo, as suas obras e o seu serviço em nosso favor. No Antigo Testamento, que é o que nós lemos, né? Ele vem sobre aqueles que Deus seleciona. Isso é um fato muito interessante. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não vinha sobre todos, ele vinha sobre alguns. Deus ele não derramava do Espírito dele, ou do seu Espírito Santo, sobre a vida de muitas pessoas. Ele era direcionado com algum propósito. Ele tinha um propósito para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele ato ali. Ele era utilizado ou ele era enviado sobre a vida de pessoas para que fizesse coisas extraordinárias. O maior símbolo que nós vemos da presença do Espírito Santo na vida de um homem com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo é Sansão. Sansão é alguém que ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. E ele fazia coisas extraordinárias enquanto o Espírito estava na vida dele. Mas no dia que o Espírito se retira, quem conhece a história sabe, ele é preso pelos seus inimigos. Ele agora cegaram Sansão e colocaram ele para rodar uma moenda, algo assim desse tipo, para que ele fosse escravizado ali naquela situação. Então, o Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele causa algo extraordinário. E não é o homem, mas é o que está sobre ele. Nós observamos que o fato de Moisés ser quem foi, é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele recebe as leis de Deus. Ele recebe tudo aquilo que vai nortear, ou vai ser de parâmetro para a humanidade, ou para o povo de Israel. Ele recebe, porque Deus estava na vida de Moisés.
A gente observa, por exemplo, no início da nação, Deus se manifestando na vida de Abraão. Irmãos, que homem extraordinário era a presença do Espírito de Deus na vida dele, fazendo o que ele fazia. Alguém com habilidade de guerra como Davi, irmãos, que foi capaz de neutralizar as nações em volta, juntar as 12 tribos e tornar Israel uma referência em habilidade de guerra, porque sobre ele estava a presença do Espírito Santo. O que não falar da sabedoria de Salomão, quando ele ora ao Senhor e em um sonho recebe da parte de Deus sabedoria, ou seja, era um homem cheio do Espírito de Deus. E agora Deus lhe deu sabedoria para esse homem ser dessa forma. Quando eu olho para a vida de Neemias, a resiliência de alguém que é capaz de abrir mão de um pouco da sua vida e agora fazer uma viagem de volta à sua nação e reerguer o muro da cidade de Jerusalém, acreditando que Deus era com ele e teve a habilidade, a resiliência e a perseverança de juntar o povo para que todos construíssem o muro. Irmãos, somente Deus para usar alguém dessa maneira, porque alguém sem o Espírito de Deus não consegue fazer isso. O que não falar de Jeremias, profeta que sofreu, mas ele não abriu mão de profetizar o que Deus havia falado, a ponto de ser colocado em um poço. E ali já estava pronto para morrer. Ele, um homem destemido, comprometido com a profecia e com Deus. E ele vai até as últimas instâncias. E Deus era com ele e o tirou de lá. Então, irmãos, a gente vai observar no Antigo Testamento que o Espírito Santo, ele vinha sobre a vida de algumas pessoas para momentos especiais, para atos especiais e para momentos desses que Deus tinha para com o homem. Eu encerrei aqui falando de Jeremias. Foi o Espírito Santo, irmãos, que inspirava os profetas. Eu acho interessante a forma como os profetas iniciavam as suas profecias à nação de Israel e às nações vizinhas. Eles começavam dizendo: assim diz o Senhor. Isso é profundo demais. Eles falavam e ordenavam e diziam: assim diz o Senhor. E Deus garantia a palavra do profeta, porque na verdade o profeta ele estava sendo usado por Deus, ele só era a boca de Deus. E o Espírito que estava sobre ele o revelava a situação daquele povo, revelava o futuro, como nós lemos aqui em Joel. E Deus o usava, porque Deus falava através da vida dele. Então os profetas, eles foram ousados, porque eles tinham comunhão com Deus. E quando eles profetizavam, de acordo com a palavra de Deus, Deus o garantia. Mas eu fico encantado, irmãos, com Elias. Elias é o único profeta que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus garantiu a palavra do profeta, porque Deus, ele tinha uma intimidade com Deus tão profunda, que Deus o tomou para si. Então nós vamos observar, irmãos, que no Antigo Testamento, o Espírito, ele vem conduzindo a história do povo. O Espírito, ele está sobre o povo. Ele usa pessoas de forma específica, para momentos específicos, na história do povo de Israel. Ele é usado para fatos extraordinários, como eu disse aqui desses homens, como ele também usa pessoas para denunciar situações ou trazer aquilo que Deus faria ao povo.
então eu olho para a presença do Espírito Santo e vejo ele se manifestando na história. Foi o Espírito Santo, irmãos, que orientava a vida moral do povo, para que o povo não se perdesse. Eu falei agora há pouco tempo de Davi, mas é um fato muito interessante a história de Davi. Davi, ele comete um erro, e ele comete um erro moral, e ele comete um assassinato. E ele tenta fazer aquilo ficar desapercebido ou escondido. Obviamente que muita gente sabia. Mas ele faz cara de paisagem. E o tempo está passando e ele está vivendo como se Deus não estivesse vendo aquilo. Deus então envia um profeta e vai na casa de Davi e confronta Davi. E Davi então ele se arrepende dos seus pecados. O Salmo de número 51, irmãos, é um dos salmos mais lindos de todos os salmos. Davi, ele reconhece que ele nasceu em pecado. Davi reconhece que enquanto ele vivia em pecado, o seu corpo sentia dores. Davi, ele vai reconhecendo várias situações, mas quando chega no versículo de número 10, ele vai dizer assim: Senhor, não me lance fora da sua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. A sensibilidade que Davi teve, irmãos, é fabulosa. Por isso que Davi, ele é reconhecido ou conhecido por Deus como homem segundo o meu coração. Da mesma disposição que ele foi enredado ali e ele cedeu o pecado, ele se arrepende, ele se lança diante de Deus, mas ele vai dizer algo tremendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim. Quem uma vez, irmãos, tem uma canção, né, que diz, né, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Eu quero abrir um parêntese aqui, para depois continuar a mensagem. Irmãos, nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Se não fosse ele, a gente já tinha se perdido. Se não fosse a presença do Espírito Santo, nós já teríamos sido sucumbidos. Porque é Ele que nos guarda, que nos protege, no meio dessa humanidade perdida, no meio desse mundo corrompido, no meio desse mundo que ninguém se entende. É Ele que guarda a igreja, é Ele que está sobre nós, é o Espírito Santo que nos mantém, porque no dia que Ele for tirado, a igreja será tirada junto com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Voltando ao Salmo de número 51, Davi, ele vai reconhecer o seu pecado. Ele vai se arrepender dos seus feitos. Ele vai se derramar diante de Deus, mas ele vai fazer uma oração pedindo para que o Espírito permanecesse sobre a vida dele. Davi agora, irmãos, ele se apresenta como um homem que ele quer ter um coração reto diante do Senhor. E esse homem agora, ele percebe que ele havia errado, e ele precisa agora se reconciliar com Deus, e ele precisa fazer isso rasgando o seu coração. Ele vai dizer no Salmo de número 51, que ele vai dizer assim, que Deus aceita, não são os sacrifícios, mas um coração contrito. Ele entra em estado de contrição. E quem é que faz isso? Foi o Espírito Santo que o levou para esse lugar. Quando o profeta o confrontou, ele teve sensibilidade para entender quem ele era, o que o Espírito fez na vida dele, e agora como ele está sem a presença do Espírito Santo. Então, irmãos,
eu posso afirmar que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Foi justamente o Espírito Santo, irmãos, e foi por obra do Espírito Santo, que nós vamos ver os profetas predizendo a vinda do Messias. A gente vai observar ele agindo na história, e ele está conduzindo a história. Ele conduz a história na criação, ele conduz a história usando homens, ele conduz a história através dos profetas, ele vai conduzindo a história, e então ele vai usar esses homens para predizer a vinda do Messias. Ele está encarregado de mostrar a história, a sua vinda. E então, ele agora vai usar vários profetas. Eu chego ao texto, e um dos profetas é o profeta Joel. Vários profetas, irmãos, registraram como seria a sua chegada. Tanto a chegada do Messias, quanto a chegada do Espírito Santo sobre a vida da igreja. O profeta Joel, ele vai nos conduzir, irmãos, ao texto que vai culminar lá no Pentecoste, com a vinda do Espírito Santo. Então, os profetas falam da vinda do Cristo, e os profetas também falam da vinda do Espírito Santo, ou seja, aquele que seria derramado sobre toda a carne. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era derramado sobre algumas pessoas. No Novo Testamento, ele é derramado sobre toda a igreja. Irmãos, o que sustenta a igreja no meio de tudo isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ou melhor, a igreja, o Espírito Santo está sobre a igreja, está sobre a nossa vida, está em nós. Mas a igreja, ela é a última barreira com relações a muitos fatos que têm acontecido no mundo. Quem tem denunciado o pecado é a igreja. Quem tem falado a respeito da família, orientado as famílias, é a igreja. Quem tem tratado assuntos com relação à moralidade e tantas outras questões é a igreja. A igreja, irmãos, ela foi posta para esse tempo com o objetivo, primeiro, de agregar pessoas. Por isso o evangelista João, ele vai dizer que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiros, passageiros. Quando nós entendemos o evangelho de Cristo, nós agora, irmãos, somos colocados, como o apóstolo Pedro vai dizer, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as verdades daquele, irmãos, que é o Cristo que nós servimos. Então nós estamos aqui em uma missão, e um dos fatos interessantes é que nessa missão, Cristo tem olhado para a igreja. Cristo tem olhado para a sua igreja. Quero fazer um paralelo aqui entre Noé e a igreja nesse momento. Noé foi aquele, irmãos, que recebeu de Deus a responsabilidade de construir a arca e de falar sobre o dilúvio. Ele foi criticado, irmãos, como nós somos. Quando nós falamos da vinda de Jesus, o pessoal fala, os crentes não param de falar isso. Ele pregou uma única mensagem. E o mundo, ele foi caminhando para um momento em que a maldade, a imoralidade e o pecado, ele se entranhou no meio da humanidade. E Deus percebeu que a única família que era capaz de ser salva era a família de Noé. E no momento oportuno, 120 anos depois,
a Bíblia vai dizer que ele abre as comportas do céu. Primeiro ele manda Noé entrar na arca com a sua família. E ele vai ficar lá, aguardando de Deus. E no momento oportuno, ele então abre as comportas do céu, e a chuva vem e consome toda a raça humana, com exceção de Noé e a sua família que estava na arca. A igreja, ela não pode deixar de falar daquilo que vai acontecer. A igreja, ela não pode deixar de convidar as pessoas para a arca, que é Cristo. A igreja, ela tem uma mensagem, irmãos, que nós temos esquecido de pregar. Jesus virá arrebatar a igreja e nos levar para Ele. Ele virá. O arrebatamento, irmãos, será um dos fatos mais extraordinários da face da terra. Porque em todo mundo, no mesmo momento, a trombeta soará e todos os salvos se encontrarão com Cristo nos ares. Haverá um rapto momentâneo. A palavra arrebatamento quer dizer tirar depressa, arrancar com força. É o sentido de rapto. Então, o arrebatamento, os salvos ouvirão o som da trombeta. A raça humana se perdendo no pecado, se envolvendo no meio de tudo isso, não acreditando na promessa da vinda de Jesus. E nesse momento ouviremos o som da trombeta e encontraremos com Cristo nos ares. Glória a Deus. Então será esse momento repentino, momento da igreja. E como eu disse, está traçando um paralelo entre Noé e a igreja. A Bíblia vai dizer assim, quando o Senhor virá, encontrará fé na terra? Eu quero trazer aqui alguns dados que eu acho interessante para o nosso tempo. Do ano de 1990 até o censo de 2024, depois você pode conferir se você tem interesse, o número de pessoas sem religião tem aumentado no Brasil, falando a nível de Brasil. O número que era inexpressível era 0,5%, ou seja, 0,5%. A partir do ano de 1990, ele começa agora a tomar volume. No ano de 2000, ele aumenta. 2010, chegou a 8% da população brasileira que se declara sem religião. E no ano de 2022, no último censo, 14%, ou seja, o número solta de 8% para 14%. Então, a gente percebe que o Brasil está se tornando uma nação ateia, ou sem religião. Eles não querem nada. Eles estão literalmente abandonando, os homens estão abandonando a Deus. Agora eu quero trazer uma informação importante para você que é crente. Paralelo a isso, a partir do ano 2000, começa um fenômeno, que é o fenômeno chamado desigrejado. Eu sei que alguns não gostam de ser chamados desse nome, porque são pessoas que não querem congregar mais. Então, esse número ele vem crescendo a cada censo. Vai aumentando na igreja o número de pessoas que sentaram nesses bancos ou no banco de uma igreja, caminharam conosco, serviram conosco e abandonaram a fé, entre aspas, né? Ou seja, eles se declaram cristãos, nominais, né? Mas eles não querem contato com a igreja. Então, a gente observa duas vertentes. Uma vertente que é a vertente do aumento das pessoas que se declaram sem religião, quanto, por outro lado, pessoas que estavam junto e deixaram de caminhar junto e abandonaram a congregação, ou seja, não congregam mais. Só quero trazer aqui um fato, ou melhor, um exemplo para você entender a importância de congregar. Eu não ia entrar nesse assunto,
mas para você entender. Quando você coloca uma brasa no braseiro, uma das coisas que acontece com aquela brasa é que ela começa agora a acender, ela brilha. E ela vai ficar ali enquanto ela estiver junto com as outras brasas. Quando você tira aquela brasa e coloca ela fora do braseiro, ou seja, do meio das outras brasas, ela apaga e ela vira somente um carvão. E o carvão, ele faz o quê? Ele surge. Então, nós precisamos pensar, nós como cristãos, se nós estamos acendendo ou se nós estamos sujando. Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Em que sentido de sujar, né? Porque às vezes nós deixamos de congregar e agora a gente começa a se tornar um crítico. Eu começo a encontrar defeitos. Então, isso é uma das questões, é orientação, irmãos. Eu falei isso aqui na última mensagem que eu preguei no domingo à noite. Domingo à noite eu preguei, eu falei, Deus tem me levado a, em vez de pregar de determinada forma, mas pregar como profeta. É o que Deus precisa falar à igreja. Eu não sei porque que eu entrei nisso. Mas é Deus me conduzindo para esse caminho. Eu quero te dizer, irmãos, que você precisa estar junto para estar aceso. Eu quero dizer que você precisa caminhar para que alguém te acenda, para que alguém te aqueça. Então, você precisa estar atento a isso, a esse ponto. Então, irmãos, a igreja, em algum momento, ela será retirada. Como eu disse, o profeta Joel, ele então conduz o povo a uma promessa, que é a promessa da descida do Espírito Santo. Essa promessa, irmãos, era uma das promessas que eu li aqui em Joel, cheguei ao texto. Ela é uma promessa que ela foi profetizada, ou seja, o tempo está passando e o povo está dizendo, quando isso acontecerá? Acontece em Atos 2, versículo 2. Na verdade, o povo estava esperando o Espírito Santo. Não era somente uma profecia, ele era o esperado. O Espírito Santo, ele era esperado no meio da nação. Quando a gente ler o texto, diz, e acontecerá que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Então ele era o esperado, porque o povo sabia do impacto que era o Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Eles queriam experimentar isso, e quando chega a Atos 2, Jesus havia feito uma promessa, permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles estão ali orando, esperando a promessa do Espírito Santo. Jesus já havia subido. Quando o Espírito Santo vem, e ele é derramado sobre toda a vida e encheu aquela casa. Todos aqueles que estavam presentes, como ele falou, nesses dias virão. Eles receberam a presença do Espírito Santo como algo que foi tão impactante que dividiu opiniões daquelas pessoas que estavam na cidade. Jerusalém estava tomada, todo mundo se direciona ao cenáculo e eles começaram, como pode? 9 horas da manhã, esse monte de gente embriagada. E eles falavam como língua, eles receberam como língua repartida como de fogo. O Espírito Santo agora ele veio sobre toda aquela congregação e tornou todos aqueles homens cheios da presença de Deus. Pedro, que era um homem que a história conta um homem que está sempre variando, cheio de altos e baixos. Ele é alguém que ele vai dizer, tu és o Cristo, mas ele é alguém também que ele se intromete na promessa. E ele agora quer livrar Jesus de alguma forma, e Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Ele é alguém que ele
Em determinado momento ele fala que ele não vai deixar prender o Cristo. E aí Jesus vai dizer para ele, ó, antes que o galo cante 3 vezes tu me negará, e ele vai fazer isso. Ele é aquele que abandona Jesus e volta para a praia pescar. Jesus o encontra e ele é aquele, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. E ele vai dizer que sim, ele diz, então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro é esse homem, mas no dia do Pentecoste, irmãos, Pedro cheio do Espírito Santo, ele prega uma mensagem extraordinária. E ele tem a visão do cumprimento da promessa. E ele diz assim, como disse Joel, que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele prega uma mensagem maravilhosa, que é o que aconteceu. Aquele foi o dia da visitação. E a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se converteram com aquela mensagem. Não era a fala de Pedro, irmãos. Era a presença do Espírito Santo. Eu imagino alguém olhando para o rosto daquele homem. A mensagem que ele pregava era uma mensagem extraordinária, porque eles estavam vendo com os olhos deles o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Querido, não abra mão do Espírito Santo. E eu quero hoje te impulsionar a buscar o Espírito Santo. Eu sou de uma geração aonde nós nos reuníamos para ser batizado com o Espírito Santo. Quantas vezes, quando adolescente, chegava cedo na igreja e nós íamos para uma sala orar, aquele monte de adolescente, e ficava de joelho ali orando, pedindo para Deus nos batizar. E eram momentos que nós passávamos ali orando, dizendo, Senhor, me batiza, me batiza. E eu via os meus amigos e amigas sendo batizados ao meu lado naquela sala. E eu achava que nunca seria batizado. E um dia, já contei isso para a igreja, um dia eu senti algo extraordinário no meu coração. Aquela oração não foi só uma oração, mas eu senti algo ardendo na minha alma. E aí nós descemos, as salas eram em cima do templo, como é aqui, nós descemos para o templo. E aí o culto começou, eu estava sentado bem na frente. E aí aquele culto, irmão, se você me perguntar sobre o culto, eu não me lembro de muita coisa, não. Mas parecia que aquele ambiente ali era diferente. E qualquer palavra que se falava, tudo que se cantava, a minha vida estava entregue. O Espírito Santo de Deus já estava tomando a minha vida. Quando o pregador, ele pega a palavra para pregar. Eu não sei o que ele pregou, mas eu me lembro o hino que ele cantou. Ele vai cantar dizendo assim, pela fé eu contemplo um homem de branco no meio da igreja. Ele cantou o hino, um homem de branco. Irmão, eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro meus pais me levando para casa, eu falando em mistério. Eu acho que eu atrapalhei o culto. Porque eu fui tomado pela presença de Deus e comecei a profetizar. E fui cheio da presença de Deus. Foi uma visitação extraordinária sobre a minha vida. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi uma manifestação visível, audível. Foi algo extraordinário. Convenceu o meu coração, se derramou sobre a minha vida. Foi algo, uma experiência extraordinária. Daquele dia para frente, Deus escreveu uma nova história. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quem vai levar a igreja para se encontrar com Cristo é o Espírito Santo. Lembra da passagem, se eu não me engano, acho que é Gênesis 24, quando Abraão pede para o seu servo buscar a noiva para Isaac. Abraão representa o pai. O servo representa o Espírito Santo. Isaac simboliza ali o Cristo, a igreja ali, ou melhor, ele representa ali o Cristo. E a noiva representa a igreja. E ele vai lá, ele busca a igreja e ele traz para o noivo. E ele ali, e é o que vai acontecer com a igreja. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é a coisa mais importante para nós, na vida da igreja.
Você precisa entender da importância do Espírito Santo para nós. Por isso, a igreja tem início com a descida do Espírito Santo. Eu preguei isso aqui falando várias vezes sobre a igreja. Ela tem início. Então, é na descida do Espírito Santo que a igreja, então, ela dá início. Aonde homens, por intermédio do Espírito Santo, eles agora começam a pregar o Cristo ressurreto, que ressuscitou, e o mundo é tomado por essa mensagem. Essa mensagem alcança Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra, e chega até nós. Foi o Espírito Santo que conduziu o apóstolo Paulo na sua primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem e nas suas prisões. Foi o Espírito Santo, irmãos, que conduz a igreja até hoje. Então, ele está presente na vida da igreja. Então, ele está. A manifestação do Espírito Santo, irmãos, é a coisa mais extraordinária para nós. Já foi cumprido, já foi derramado. Precisa estar disponível para nós, irmãos. Como que pode alguém que agora recebe algo tremendo, que conduz a história, que traz o Cristo para a terra, que conduz a igreja, que vai levar a igreja, nós não podemos estar desapercebidos ao que o Espírito Santo de Deus é para nós. Irmãos, eu não sei do que seria da minha vida sem o Espírito Santo. E um dos fatos interessantes, estou indo para o final da mensagem, da importância do Espírito Santo, é que na vida da igreja, ele produz frutos. Em toda essa trajetória da igreja, de Atos 2 até hoje, 2 fatos precisam ficar claros na vida da igreja. O primeiro fato é que o Espírito Santo é que nos conduz a nossa história, conduz a igreja, conduz as igrejas no mundo, seja ela aqui onde a gente pode pregar, quanto à igreja percebida, quanto à igreja que está em caverna, não importa, em qualquer lugar ele está conduzindo a igreja. Seja a igreja que hoje tem mais facilidade para pregar, quanto aquelas que têm mais dificuldade, ele permanece lá. E é um fato, irmãos, que nós não podemos desconsiderar. O Espírito Santo, ele produz frutos. Nós seremos conhecidos pelos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. A igreja, ela será conhecida pela manifestação desses frutos. Para que eu recebo o Espírito Santo? Por que eu tenho? Para produzir frutos. Fruto de amor, fruto de paz, fruto de alegria. Isso é importante, porque quando eu recebi essa semana, um amigo mandou um monte de coisa e falou assim, e aí, o que você acha? Você acha que Jesus já está perto para voltar? Eu falei, cara, o Espírito Santo nos produz paz. Não importa as guerras, não importa os problemas, ele nos dá paz, é fruto do Espírito. A única coisa que a igreja precisa entender é que nós precisamos estar preparados, não preocupados. Em nenhum momento Jesus disse que nós deveríamos estar preocupados. Não, ele disse vigiai, porque ele virá como um ladrão de noite. Então eu só preciso estar vigilante. Na hora que ele vir, não importa, irmãos. Então, os frutos do Espírito, ele me dá tranquilidade para viver no meio desse caos, no meio dessa bagunça, porque ele é na minha vida. Eu encerro a minha palavra dizendo, em Tessalonicenses 2, versículo 6, 7, esse versículo eu quero ler. Ele diz assim, agora, vocês sabem que o que está detendo, para que ele seja revelado no seu divino tempo, pois o mistério da iniquidade já está em ação, mas aquele que agora o detém continuará a detê-lo, até que seja afastado. Alguém me disse assim, será que o anticristo, ele vai se manifestar nesse tempo? A única coisa que eu sei, irmãos, é porque a nossa teologia é uma teologia onde a gente não entende que passaremos pela tribulação. Eu entendo que a igreja, ela será arrebatada antes da tribulação. Nós não somos a geração que passaremos pela grande tribulação e seremos governados pelo anticristo.
nós entendemos que o Espírito Santo ele irá tirar a igreja antes que o anticristo seja revelado. Eu concluo a minha mensagem dizendo o seguinte: há um cenário pronto. A gente observa que todo o cenário está preparado para a revelação do anticristo, ou a manifestação, melhor dizendo. Todo o cenário está pronto. Isso não me preocupa. Algumas pessoas se preocupam, mas como é que a gente vai viver? Querido, só sirva a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E nós somos a igreja. E eu encerro a minha palavra dizendo: nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. No dia do arrebatamento, nós seremos levados para a nossa pátria, encontraremos o nosso Senhor, viveremos com o Cristo que nos resgatou e tomaremos posse da nossa promessa. Há um céu de glória preparado para nós, há um lugar reservado para a igreja, há um lugar reservado para o fiel. No dia que ele for tirado, o Espírito Santo, eu olho agora para Eliezer levando a noiva para entregar para Isaac, e ali está o pai esperando para receber a noiva que Isaac receberia. A igreja, o Espírito Santo vai pegar a igreja, vai conduzir a igreja até os céus, e nós nos encontraremos nos ares com Cristo, e ali aqueles que morreram antes serão arrebatados primeiro, e todos nós entraremos no céu, louvando, dizendo: só vai ser alegria a nossa entrada no céu. Glória a Deus. Irmãos, fique com essa palavra. Se você é um crente fiel e tem levado a sua vida com fidelidade, no dia que se manifestar, a Bíblia vai dizer aqui, o anticristo, ou aquele que vai governar toda a terra, Jesus ele vai retirar da terra a igreja antes. Não se preocupe, mas esteja vigilante, porque a qualquer momento ele virá buscar o seu povo. Se coloque de pé, vamos orar. Louvado seja o teu santo nome. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Deus bendito, desde quando a terra não tinha forma, o Espírito Santo já pairava sobre ela. Na criação, ele estava lá. Na vida dos homens e na história, ele estava lá. Nas profecias que hoje nós estamos vivendo, ele estava lá. No dia do Pentecoste, ele foi derramado. No dia de hoje, ele está conosco. Atualmente, ele está em nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos a sua morada, Senhor. O Senhor habita em nós. É a tua presença que nos dá tranquilidade, alegria para viver nesse mundo tão conturbado. Mas nos alegra saber que um dia o Senhor nos levará para si. Os homens não acreditavam que um dia o Senhor levaria Elias, e ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo, e Eliseu viu com seus olhos. Os homens e a humanidade não acreditam. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, das pessoas se distanciando de Deus, ó Deus, fazendo chacota com o teu nome, pessoas esfriando na fé, mas há um povo firme em ti, meu Deus, com o coração aquecido, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Senhor, um dia o Senhor irá congregar a sua igreja nos ares e nós estaremos ali vivendo essa promessa. Abençoa o teu povo e a tua igreja para que nós venhamos viver esse momento em nome de Jesus. Amém.